E aí, comunidade DevOps, gostaria de apresentar para vocês mais um vídeo de entrega da mentoria Desafio Labs 2.0 da formação AWS do Henrique Maia. Hoje nós vamos fazer a entrega aí da parte de conectividade e segurança. Tá? Nós vamos passar por acesso via subnet pública, acesso aos recursos através da subnet privada usando o Bastion Host e acesso via EC2 Instance Connect Endpoint. Vamos lá? Prontos para o lançamento. Acesso via subnet pública. Então, da primeira forma, nós temos aqui um EC2 Linux, tá? Numa public subnet. A gente tem uma EC2 com Windows e tem um banco de dados em RDS. O problema aqui é que nós temos tudo via uma subnet pública, a gente tem um router e tem Internet Gateway. Então a gente, daqui o nosso usuário, tá? Ele vai se conectar, por exemplo, ao nosso EC2 via SSH, ao nosso EC2 Windows via RDP e ao nosso RDS via, vamos colocar aí The Beaver, né? Ou um Postgre Client, tá? A gente vai usar no caso aqui The Beaver. Então nós estamos aqui numa rede pública com acesso à internet, tanto de entrada quanto de saída. Qual é o problema disso aí? O problema disso é que no caso aqui a gente vai trabalhar com chave SSH, não tem problema. Com esse EC2 Windows a gente vai estar conectando via RDP e aqui no RDS Postgres, mas a gente está aberto ao mundo, né? Tudo bem que na hora que vocês forem ver as configurações de grupos, né, vocês vão verificar que eu estou delimitando só para minha máquina, mas e se a gente tiver um grupo de trabalho, como é que vai ficar isso aí, né? Então vamos a cada um, vamos começar pelo Linux. Vamos então fazer conexão com o nosso EC2 Linux. Estamos vendo aqui nossas instâncias, tá? A gente tem a ID da instância, tá? A gente pode ver aqui que ela tem, eu vou ter que ter endereço público para acessar a internet, endereço dela aqui, 390.155.112, tá? Então, vamos ver aqui as informações que a gente tem dela, tá? Então, já foi dito, endereço IP público, a gente tem o endereço IP privado, a gente tem o DNS dela. Como é que a gente faz essa conexão? Primeiro vamos dar uma olhada aqui no Security Group. Em que Security Group ele está? Ele tem que estar, vamos abrir o Security Group aqui para mostrar para vocês. Ele tem que estar, tem que ter um Security Group com Inbound Rules de SSH, TCP 22, para quem? Eu estou restringindo aqui para minha máquina, tá bom? Então vamos voltar no EC2. Na nossa EC2, como é que a gente faz a conexão? A gente pode vir aqui em Connect, a gente vai fazer via SSH, a gente tem mais outros modos, mas a gente está começando com SSH, e a gente vai copiar essa SSH aqui. Então já tenho tudo copiado aqui para ficar mais fácil. Eu já tenho minha colinha aqui, então a gente vai passar SSH-i, a minha chave, tá? Então eu tenho criado aqui a minha chave, AWS Key.pen, para fazer conexão. Quando eu criei aquela máquina, vamos voltar aqui, eu já estipulei ela aqui, tá? A gente pode ver aqui, ó, Key Pair Assigning at Launch, no lançamento AWS Key. Tá? Então vai ser essa forma aqui. Então vamos copiar aqui.
Pronto, a gente está dentro da nossa EC2. Vamos dar uma olhada aqui, o endereço IP interno dela 10.0.5.134, 10.0.5.134. Vamos dar um rs-la, tem todos os arquivos aqui, tá bom? Então a gente fez uma conexão, uma rede pública via SSH. Vamos para a conexão do Windows. Então a gente tem o endereço IP dele, público e o privado, tá? Então a gente pode reparar que ele está na Public Subnet, né? Na 1A. Vamos ao Security Group. Aqui a gente consegue verificar que a porta 3389 TCP está aberto para o meu endereço IP e o nome do grupo, né, que está atrelado ao Windows Subnet Group. Para a gente fazer a conexão, não vai ser via SSH, vai ser via RDP. Então a gente vem aqui, vou fazer uma conexão via RDP, o SSM a gente vai ver posteriormente. E aqui a gente tem que pegar o que? O username, que é o administrator. A gente vai precisar do public DNS dele, que a gente tem aqui. A gente já anotou essas informações. E para get password. Get password eu vou ter que passar a AWS Key, que eu já tenho gravado, minha chave. Ele já vai abrir, então eu vou descriptografar. Então está descriptografado aqui. Vou copiar, mas eu já tenho ela aqui também. Vou colocar até aqui embaixo para vocês verem que a senha é a mesma. Então eu já tinha feito anteriormente. Bom, eu estou no Windows, no Linux, então eu tenho um programa para fazer essa conexão, que é o Remina, tá? Eu já tenho ele configurado, eu vou editar ele aqui. Então a gente entra com o DNS dele, a gente entra com o nome do usuário, que é o administrator, a senha é aquela lá também. Vou voltar aqui, a senha. E a gente tem que só tomar cuidado aqui com as cores, tá? Então eu personalizo para uso o tamanho da janela inicial, eu aumento ela inteira, senão ela vem bem pequenininha, né, se ela estiver reduzida. E vamos fazer a conexão com o nosso Windows. Tá aí, gente. Já estamos conectados ao nosso Windows. Vamos agora ao nosso banco de dados. A gente instalou o Postgres nele, tá? A gente vai precisar dessas informações do endpoint e da nossa porta. Bom, copiar aqui. É importante dizer, gente, que nas nossas configurações, quando você for criar o banco, é importante que você deixe ele publicamente acessível, tá bom? Senão não vai funcionar. Vamos ver as regrinhas aqui, a Security Group desse banco. Tá? Ele está na RDS Security Group. Vamos ver aqui. A gente tem essa informação aqui, ó. Esse é Security Group. Security Group final CE0. Vamos dar uma olhada lá, que eu acho que é ele sim. RDS CE0. Bateu. Tá? O que a gente vai fazer? Eu estou usando aqui o Debeaver. Você pode usar o Postgres Client, né? No caso, o bom do Debeaver que tem como ele tem, você pode fazer conexões com outros bancos de dados também, né? Isso facilita bastante. É o Postgres Client, você só vai fazer de um só, quer dizer, você tem várias outros bancos que você pode, né, se conectar.
criar um host. No host aqui, colocar o DNS lá, Postgres, aqui eu vou colocar senha, você tem que ter essa senha anotada na hora da criação do banco, porta 5432, o banco de dados Postgres, também essa informação você tem que ter na hora da criação do seu RDS. Vamos fazer a conexão, teste de conexão, ok. Concluído. Vamos concluir aqui. Vamos fazer o carregamento agora. Nosso banco de dados. Está aqui, nosso banco de dados Postgres. Os esquemas, com os roles, etc. Pronto, conexão realizada. É interessante dizer aqui, eu vou fazer vou complementar, que é muito importante. Esse é o tipo de recurso onde você tem que se preocupar muito com o seu security group, porque a única forma de proteção que você está tendo é o seu endereço IP aqui, ó. Esse endereço IP aqui, ó, é o da minha máquina. Ele está bem aqui em cima, não dá para ver ele inteiro. Dá aqui, ó, 177.16.62.174. Né? Quando você faz a regra, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verificarem direitinho. Vou editar essa regra aqui, ó. Aqui eu coloquei customizado, né? Na hora que eu coloquei em custom, vou tirar aqui. Na hora que eu coloquei em custom, coloquei em my IP, ele já carrega o seu endereço IP automaticamente, o dashboard, tá? Então é muito importante que você coloque sempre, se você colocar para o mundo anywhere, você vai ter problema, tá? Vai ter problema, seu banco de dados vai sofrer ataque e a conta vai vir pesada depois. Então sempre coloca no mínimo aqui source do IP da tua máquina, tá? Ou então, né, como a gente vai ver mais para frente, uma forma mais segura de você ter acesso ao seu banco de dados sem ter esse tipo de problema de invasão. Bom, agora vamos mudar um pouquinho o cenário, vamos dar um pouquinho mais de segurança, vamos jogar os nossos recursos numa subnet privada. Então o que vai acontecer? A pessoa que quiser acessar esses recursos internamente na minha rede privada, ela vai ter que passar pelo nosso Bastion Host. Então, através de um tunelamento. Ou seja, se quiser acessar o recurso da 22 nessa subnet privada aqui, certo? SSH. Vamos fazer um tunelamento de 22, 23. Vai bater no Bastion Host, que está preparado para receber SSH desse endereço IP, que é o da minha máquina. Tá? E daqui vai ter um redirecionamento para 22. Mesma coisa, 3389 vai para 3389. A 5434 vai bater no Bastion Host e vai enviar para 5432. Então a gente pode ver que o usuário, né, o mundo externo, não tem acesso sem passar antes pelo Bastion Host, se ele tiver ou não condição. E essas máquinas aqui, esses recursos aqui, eles têm acesso externo à internet através dessa tabela de rotas, que tem uma saída para esse NAT Gateway que está associado a esse Internet Gateway. Então esses recursos aqui conseguem acessar a internet através deste caminho aqui. Essa subnet privada, para que serve? Bom, a princípio a gente não vai colocar nada aí, mas ela foi necessário ser criada porque o RDS ele necessita de no mínimo 2 subnets, né? Para a gente alocar recurso, por exemplo, de alta disponibilidade. Então é necessário e é por isso que foi criado dessa forma. Então vamos seguir. Bom, vamos analisar agora o nosso painel administrativo aqui. A gente está usando a LabVPC. Aqui a gente tem o endereço da nossa rede. O Internet Gateway está sendo responsável por fornecer acesso à internet para nossas subnets públicas.
e o nosso NAT fornecer acesso somente da nossa rede subnet privada para a internet através do NAT Gateway para as subnets 1 e 2, tá bom? Então vamos analisar agora os nossos security groups. Então, vamos começar pelo do Bastion Host. Bastion Host, como a gente pode ver aqui, ele permite acesso somente a 22 para minha máquina, tá ok? Então, quer dizer, somente a minha máquina por endereço pelo TCP 22. A gente tem a Linux. O que a Linux permite? Ela permite acesso somente ao SSH 22, né? Para quem estiver associado ao Security Group BHSG, ou seja, o próprio Bastion Host. Vamos ver agora o Windows. Windows só permite RDP, que é 3389, para quem estiver no Bastion Host Security Group. E por fim, a gente tem o RDS. O RDS permite somente portas 5432, que é do Postgre, tá ok? Para quem? Para o Bastion Host Security Group. Tá? Então isso a gente encerra essa primeira visão que a gente tem e a gente segue fazendo os testes. Primeiramente, vamos fazer o tunelamento para o nosso Linux que está na rede privada. Bom, vamos lá. Para a gente fazer o nosso tunelamento, tá? É essa linha de comando aqui. O que faz isso aí? Tá? SSH é o comando. Esse "-f" aqui é o parâmetro que faz com que o SSH seja executado em segundo plano, liberando o terminal para que você possa continuar usando, né? O "-n" ele indica ao SSH para não executar nenhum comando remoto depois que a conexão for estabelecida, tá bom? O "-i" AWS Key Pain é a nossa chave, é onde está localizada a nossa chave. Essa parte aqui do "-l", o que indica? Indica o parâmetro de encaminhamento de porta. Ele cria um túnel SSH local que redireciona conexões que chegam na porta 2223 do meu computador, né? Para o endereço IP o quê? Esse endereço IP aí é o endereço IP privado da minha Linux, que está na minha subnet privada, né? E ele encaminha para a porta 22 do servidor remoto. E aqui estão as informações pertinentes ao meu Bastion Host. E é dessa forma. Então vamos copiar isso aqui. Vamos executar. Foi criado o tunelamento. E em seguida, a gente vai fazer a conexão via SSH. SSH-i, vamos passar a chave. E aqui a gente já tem essa parte de tunelamento, tá? Só vou ter que trocar aqui que a gente está fazendo na 2223, tá? Então a gente já vai fechar e vai passar pelo Bastion Host, porque o tunelamento já está pronto. Pronto. Vamos só verificar, 10.0.129.123. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é o IP do nosso Linux que está na nossa rede privada? Tá? Tem um Linux aqui. 10.0.129.123. Então, o túnel ele foi estabelecido. Vamos partir para a próxima. Pessoal, antes da gente ir para a próxima etapa, eu esqueci de fazer um teste na nossa EC2 que está na subnet privada, se ela está tendo acesso externo. Então vamos lá, vamos provar para ver se esse NAT Gateway está funcionando realmente aí.
Ok, 100%, podemos seguir. Vamos fazer o teste de tunelamento agora para minha EC2 Windows, tá? Vamos entrar nela aqui. A gente vai precisar de algumas informações. Endereço IP 10.0.132.1.18. A parte de conexão é importante, né? A gente vai precisar do username, tá? E a gente vai precisar da password. Então, vou descriptografar aqui. E tenho acesso também à nossa senha, tá? Então vamos entrar aqui agora. Temos todos os dados aqui. Aqui novamente a mesma coisa, eu não vou repetir. A gente só vai mudar aqui para 3389, né? A gente vai fazer um redirecionamento 3389 na minha máquina local para o endereço IP interno, né, da nossa EC2 Windows, tá? A gente vai chegar na 3389, passando aqui pelo Bastion Host, tá bom? Então vamos copiar, vamos verificar. A gente consegue fechar. Bom, já criamos o túnel, né? Então agora vamos fazer conexão. A conexão é pelo Rmina. Tá? Vou deixar aqui. Vou editar para mostrar para vocês. Vai ser em localhost, né? Nome do usuário administrator, a senha que a gente já viu aquela hora. Então é só a gente ver a resolução, tá ok? Opa! E vamos salvar e conectar. Beleza, estamos conectados e terminamos mais uma. Vamos partir para o RDS. Fazer o tunelamento agora para a nossa RDS, né? Vamos lá em DB Instance, Lab. O que importa aqui para a gente é esse endereço aqui, certo? Esse nome. Aqui internamente é 5432. Já tenho ele aqui copiado. RDS. Só vamos verificar se é o mesmo. Lab. Tá, perfeito. É o mesmo. Novamente aqui. A única coisa que a gente vai fazer é 5435. Eu vou usar 5435 para o meu recurso interno, que é meu RDS. E ele vai acessar pela porta 5432 do outro lado de lá, certo? Isso aqui é meu Bastion Host. Então vamos criar um tunelamento. Agora a gente vai abrir o nosso dbeaver. Demora um pouquinho aí para iniciar. Ok. Vou fechar aqui. Criar uma conexão. Vai ser em localhost, na 5435. Banco de dados Postgres, usuário é Postgres, a senha a gente já anotou. Quando criamos o banco, vamos testar a conexão. Ok. Conexão concluída. Então, vou concluir aqui. E vamos ver se a gente carrega os bancos. Banco de dados. Perfeito. Postgres.
Então aqui a gente termina a parte do banco de dados Postgres com RDS. Agora vamos falar de acesso aos nossos recursos via SSM, né? O SSM nada mais é que um gerenciador de serviços, tá? Tem várias funções, e nesse caso aqui ele vai gerenciar toda a parte da nossa conexão. Então a nossa necessidade de acessar via SSH, RDP ou RDS não vai ser mais feito por uma regra de entrada. Quem vai gerenciar todo esse processo de conexão vai ser esse cara aqui, o SSM. Tá? Nosso Bastion Host, ele já tem que ter um agente SSM instalado. Então, nas instâncias mais novas, principalmente as Ubuntu e a AWS Linux, Amazon Linux, perdão, elas já vêm com esse agente por padrão, né? A única coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer uma instalação. Durante a instalação da nossa EC2, a gente vai ter que inserir a role de SSM para ele fazer essa comunicação aqui, ok? Fora isso aqui, a gente precisa que nosso profile tenha a policy também de SSM necessária para fazer o acesso aos nossos 4 recursos nesse caso. Tá? Eu não vou detalhar aqui porque o vídeo vai ficar muito grande de que forma é feita isso, mas durante o treinamento a gente aprende isso aí. Tá? Então vamos agora destrinchar um pouquinho do painel da AWS e ver as configurações. Vamos iniciar aqui através do nosso Security Groups. Vamos primeiramente ao grupo de segurança do Bastion Host. Tá? Ele está na minha VPC de laboratório. Vocês podem verificar aqui que eu não tenho regra de entrada, quer dizer, ninguém está acessando a minha EC2 e minha Outbound Rule está liberada aqui para o mundo. Vamos à nossa regra agora de Linux, que é a máquina que está na minha rede privada de acesso ao meu recurso. A gente pode ver essa regra de Outbound, vamos ver Inbound. Ela está aberta justamente pela 22 para Security Group, igual anteriormente, tá? Vamos ver agora nossa Windows, RDP 389, do Bastion Host e o nosso RDS 5432 para o nosso Bastion Host. A gente termina essa parte aqui. Vamos ver nossas EC2, os nossos recursos de EC2, as nossas instâncias. Tá? A gente vai verificar aqui o Bastion Host. Só tem endereço IP interno, ele não tem endereço IP público. Tá? Acho que não tem muita coisa mais para mostrar aqui. A única coisa que talvez eu pudesse mostrar para vocês é na hora da criação da EC2, justamente na hora que coloca a role do SSM, mas não vou fazer isso porque o vídeo vai ficar grande. Nossa instância EC2 Linux, também, sem acesso, né? Security Group, Linux Security Group. Mas só isso aí, pessoal. Não acho que tenha que explicar muita coisa aqui não, que é muito parecido com o caso passado, tá bom? Vamos agora dar andamento às nossas conexões. Vamos nos conectar agora a nosso Bastion Host via SSM, tá? Via painel mesmo, e só tem o endereço IP privado. Vamos em conexão, tá? Então a gente já viu as outras possibilidades. Vamos ver agora Session Manager. A gente vai fazer conexão. Via SSM.
Pronto, tá aqui. A gente der um ls-la, tá? Se a gente quiser usar o bash, a gente tem uma experiência visual um pouco mais bonita, né? Um pouco bonita. Tá aí, provado aí que a gente consegue fazer uma conexão via SSM e via painel. Bora para o próximo tipo. Agora vamos nos conectar à nossa instância C2 Bastion Host via terminal da nossa máquina. Então a gente tem o endereço 10.0.130.123, tá? Então eu já fiz uma colinha aqui. O endereço IP é o 10.0.130.123. A gente vai usar essa linha de comando, tá? Uma CLI. Vamos usar o SSM para iniciar uma sessão onde o alvo é justamente o ID do meu Bastion Host, né? Usando o meu profile, né? O meu perfil default que está na minha máquina, que foi registrado, tá? Então, vamos copiar e vamos iniciar. Pronto, eu já estou dentro da minha máquina. Parece que foi até muito rápido, né? Mas vamos dar um exec /bin /bash, deixar tudo mais bonitinho. Dá um if config. Beleza. Vou aumentar aqui um pouquinho mais, que essa aqui é a 127 em terra. Tá aqui, ó. 10.0.130.123. 10.0.130.123. Novamente lá, 10.0.130.123. Finalizado aí o Bastion Host. Bom, vamos lá nos conectar aí à nossa instância Windows, na nossa subnet privada. A gente vai precisar do nosso endereço IP, o endereço IP da máquina aqui privado, né, que é o 10.0.155.83. A gente vai precisar de informações de usuário e senha. Então a gente vai vir em RDP Client. A gente vai ter que necessitar da password. Então a gente vai fazer o upload da AWS Key, da chave, decriptografar e a gente já tem aqui a senha e o usuário. Beleza. De posse disso aí, eu fiz um arquivinho aqui, tá? Então eu já tenho aqui a senha e tenho aqui o endereço IP do momento. Então a gente usa AWS CLI. Então, AWS, qual o serviço? SSM. Vamos iniciar uma sessão onde o alvo é quem? O alvo é nossa instância do Bastion Host. Tá bom? Então a gente vai fazer o que? Vamos iniciar um redirecionamento de porta para o nosso host remoto. Tá? Então a gente coloca aqui dentro de host o endereço IP de quem? Do nosso Windows. Redirecionamento de porta, né? Porta remota, onde está a nossa EC2 Windows, e local port da 3389. Então vamos copiar. É muito parecido com o que a gente fez de tunelamento anteriormente, com Bastion Host da vez passada. Vamos iniciar a sessão. Start Section, Connections. Agora a gente vamos no Remina, tá? Vou fazer edição aqui, mas é coisa pouca, gente, porque a gente vai se conectar via localhost, né? Ele vai estar escutando na 3389. A senha também eu já alterei, tá? Então vamos fazer a conexão. Conexão realizada. Vamos para o próximo. Vamos agora para a criação com a conexão do nosso RDS. A gente tem que ter a informação do nosso endpoint, tá? A porta. A gente vai usar, é muito parecido com
o que a gente fez anteriormente para os outros dois ambientes Linux e Windows. A gente vai alterar aqui esse endereço aqui, certo? Já está alterado. Eu já fiz anteriormente. Está 5432 e a gente vai escutar pela 5435. Vamos executar aqui o comando. Fez o tunelamento, esperando por conexões. Então, vamos dar uma olhadinha aqui e vamos fazer uma conexão. Então vai sair pela 5435. Postgres é o banco. Nome do usuário Postgres. Vamos entrar com a senha quando a gente criou o banco. Fazer um teste de conexão. Está indo. Fazendo conexão. Ok. Vamos concluir. Vamos fazer a conexão aqui. Para ver se a gente acha os bancos. Se tudo está correto realmente. Banco de dados. Postgres. A gente tem nossos esquemas. Essa public. Nossas tabelas. Bom. Então aí, provado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. A gente já tem uma conexão aceita. Tá? Vamos dar. A gente não fez isso nos outros. Mas vamos aqui no SSM. System Manager. Vamos aqui na Session Manager, para a gente ver as sessões abertas, né? O que a gente tem de sessão? Justamente a sessão que a gente acabou de fazer aqui, né? Se a gente quiser vir aqui remotamente, né, do painel, a gente terminar essa sessão, a gente pode terminar essa sessão, tá? De repente uma pessoa que não tem autorização, o administrador pode verificar isso, tá? E ela, a gente já viu aqui, ó, ela caiu aqui, tá bom? É isso aí, finalizando o banco de dados. Vamos agora ao método de acesso via EC2 Instance Connect Endpoint. É bem recente esse modo de acesso. A própria AWS ela já tem um serviço, né, um EC2 Instance Connect Endpoint Service, como a gente consegue ver. O nosso laboratório aqui foi feito com uma subnet só privada, tá? Onde a gente colocamos nossas instâncias EC2 Linux, EC2 Windows e o nosso EC2 Instance Connect. Então é basicamente dessa forma, é a forma mais, entre aspas, simples de se fazer, mas que ela só é possível para portas 22 e 3389, tá bom? Vamos em frente. No nosso painel da AWS, vamos aqui em Security Groups, vamos analisar cada um deles. Primeiro do Instance Connect, Endpoint, tá? Regras de entrada, eu não tenho acesso, né? Então não tem regra de entrada. Outbound Rules, eu podia colocar Out Traffics para tudo, para destino 000, mas o que a gente fez aqui? A gente redirecionou tanto para o subnet Group Linux quanto para Windows, então fica bem restrito o acesso, né? Privilegiando aí a segurança. Vamos agora na nossa subnet Group Linux. Então, o que acontece? Ele recebe aqui outbound, saída para o mundo, né? Mas no caso aqui não vai ter como, porque a gente não tem NAT Gateway, né? E nem o Internet Gateway. Então, para esse cenário aqui é indiferente. As regras de Inbound Rules, né? Então a gente permite SSH 22 para quem está na subnet Group Instance Connect, né? Que vai ser o nosso Instance Connect Endpoint. Vamos agora para do Windows.
Então, RDP 3389 para o subgrupo Instance Connect. Tá? Vamos agora às nossas EC2. A gente consegue verificar nossa Linux aqui. Endereço dela, eu já copiei. 10.0.143.171, não tem endereço público. Certo? E ela está na... Eu só tenho uma subnet privada, na 1A. Security Group. Está associado a Linux Security Group. Então, nossa instância Windows 10.0.134.167. Eu já copiei, já fiz o processo de copiar a senha para a gente conseguir liberar a senha de administrator, né? Não custa a gente voltar e mostrar para vocês. Eu venho aqui. Quero mandar sem o AWS aqui. Mencionei. Vamos decriptografar a senha. Tá aqui, ó, decriptografada. Tá bom? Então, vamos agora partir para as conexões, né? Então, vamos conectar a nossa instância Linux, tá? Por aqui mesmo, depois a gente faz por terminal. Aqui na Linux, Connect, EC2 Instance Connect, a gente vai fazer pelo Connecting e use EC2 Instance Connect Endpoint. Vamos conectar. Estabelecendo conexão. Ok, endereço 10.0.143.171. 10.0.143.171. Tá? Agora, via terminal, temos aqui o ID da instância, o IP. A gente vai usar a AWS CLI, né? AWS, EC2 Instance Connect, SSH, o ID da instância, e é só. A gente vai conseguir se conectar via SSH. Ok, demora um pouco mais, não tanto, mas a gente vê aqui, ó, o endereço é o mesmo do que no painel. Conexão com Windows. Modifica um pouco só, porque a gente tem que colocar Open Tunnel, né? Tem que informar a porta remota 3389 e a local 3389. Então, vamos copiar. Colar. Listening, já está ouvindo, né? Se a gente vier aqui agora, no Remina, vou editar. A única coisa que eu fiz aqui é que a senha foi alterada, né? Toda vez que a gente cria uma instância Windows, a gente tem que copiar essa senha. Vamos conectar. A nossa instância. Beleza. Finalizado conexão com a EC2 Windows. Só falta mostrar a criação do endpoint, né? O endpoint, no caso que a gente tem tá aqui, LAN endpoint. Tem as informações dele. Tá? O Security Group, ele foi criado no Security Group Instance Connect. Na subnet, a gente só tem uma, Private Subnet. Né? Custa aqui mostrar o processo de criação rapidinho. Esse vídeo foi bem rápido, né?
Então a gente consegue mostrar aqui, ó, create file endpoint 2, por exemplo. O serviço, categoria de serviço é EC2 Instance Connect. Conectar nosso VPC Lab. E aqui a gente chega e associa a esse subgrupo, Security Group. E aqui a instância, né? Criou endpoint. Deu problema aqui porque eu acho que a gente usou o mesmo endpoint, mas é assim o processo. Se eu não tivesse criado o endpoint, um endpoint, não daria problema, tá? Mas a gente pode verificar que a gente tem ele aqui. Já está criado. Ele só não aparece como uma instância C2, né? Custo dele é 0. Só se você tiver que fazer redirecionamento para outra subnet, né? Então você tem um custo aí de transferência normal. Então finalizamos aqui mais esse módulo.